A escassez não é apenas a ausência de recursos. É um estado emocional e espiritual que se infiltra silenciosamente na mente e no coração. Ela nasce de uma crença sutil, quase imperceptível, de que nunca há o suficiente: tempo, dinheiro, apoio, oportunidades. E essa crença começa a moldar toda a realidade da pessoa, mesmo que ela não perceba. Tudo o que ela faz, deseja ou planeja é limitado por esse filtro invisível que diz: é pouco, é difícil, é arriscado demais. Essa prisão invisível não aparece de repente. Ela é construída tijolo por tijolo, muitas vezes desde a infância, a partir de frases como: dinheiro não dá em árvore, quem nasce pobre morre pobre, ou não se pode ter tudo na vida. Essas frases viram regras, e as regras viram barreiras internas. A pessoa passa a operar num modo de sobrevivência constante, sempre temendo perder o pouco que tem, e duvidando de que um dia possa ter mais. Mesmo quando ela sonha alto, existe dentro dela uma voz silenciosa que sussurra: isso não é para você. Napoleon Hill dizia que a mente humana é um jardim fértil. Ela vai dar frutos do que for plantado nela, seja fé ou seja medo. Quando a escassez é plantada por muito tempo, ela se transforma em rotina. A pessoa se acostuma a pensar pequeno, a aceitar menos, a justificar a falta com racionalizações do tipo: talvez não seja a hora, talvez Deus não queira, ou melhor não esperar muito para não se frustrar. E assim, ela fecha as portas espirituais sem nem perceber. O mais perigoso é que a escassez convence a pessoa de que está sendo prudente, quando na verdade ela está sendo controlada. Controlada por um sistema que lucra com a limitação. Controlada por uma cultura que associa riqueza à culpa e sucesso à vaidade. Controlada por uma espiritualidade distorcida que ensina que ser pobre é sinal de humildade, quando a verdadeira humildade está em reconhecer o potencial que Deus colocou dentro de cada ser humano. Essa escravidão da mente é tão profunda que mesmo quando uma oportunidade aparece, a pessoa não consegue agarrá-la. Porque ela não se sente digna. Porque ela tem medo de brilhar, de crescer, de romper com o que é familiar. A escassez aprisiona com laços invisíveis, e ela faz isso com maestria. O resultado? Uma vida em que tudo é pela metade. Relacionamentos pela metade, saúde pela metade, fé pela metade, alegria pela metade. Mas essa não é a vida que Deus projetou. Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Essa abundância começa por dentro. E para acessá-la, é preciso romper com o pacto silencioso com a escassez. É sobre isso que trata o primeiro passo. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. E agora sim, vamos ao vídeo. Passo 1. Romper o pacto com a mentira da falta. Libertar-se da escassez começa com um ato invisível, mas poderoso. Reconhecer que existe uma mentira operando silenciosamente como verdade. Essa mentira diz que não há o suficiente, e que talvez nunca haverá. Diz que a abundância é para os outros, não para ela. Que quem tenta mais, perde mais. Que desejar mais é perigoso. Essa voz, sutil e repetitiva, se esconde atrás de ideias que soam até nobres. Eu só quero o básico. Não preciso de muito. Basta estar vivo. Mas por trás dessas frases pode existir um coração que parou de sonhar, por medo de se frustrar outra vez. O primeiro passo é confrontar essa mentira. Isso não acontece com frases positivas no espelho, nem com mantras vazios. A mudança começa quando a pessoa decide, de forma consciente, revisar suas crenças e fazer perguntas reais. De onde vem minha visão sobre dinheiro? Quem me ensinou que não posso crescer? O que me fez acreditar que é perigoso prosperar? Essas perguntas abrem espaço para a luz. E onde há luz, a mentira começa a perder o poder. Napoleon Hill alertava: toda riqueza começa com uma ideia. Mas essa ideia precisa estar livre da contaminação da escassez. E para isso, a pessoa precisa fazer as pazes com o fato de que desejar mais não é ganância, é consciência. O desejo pode ser puro, quando nasce de um lugar alinhado com a alma. Quando o que se busca é crescimento,
contribuição, liberdade, impacto. O problema não está no desejo, está no medo. E é o medo que alimenta a escassez todos os dias. Romper com a mentira da falta é um ato de coragem. Exige que a pessoa abandone o papel de vítima e assuma o de co-criadora. Exige que ela diga: talvez até hoje eu tenha acreditado na escassez, mas não vou mais viver conforme ela. Isso muda tudo. Porque a mente começa a procurar provas do contrário. Começa a perceber que há mais oportunidades do que parecia. Começa a atrair pessoas e ideias alinhadas com a nova frequência. E, principalmente, começa a se abrir para a fé. Não a fé passiva que espera milagres, mas a fé ativa que constrói pontes mesmo quando o terreno parece vazio. Jesus multiplicou pães e peixes para uma multidão faminta. Mas antes disso, alguém precisou entregar o pouco que tinha. Isso ensina que a abundância não se manifesta onde há medo, mas onde há disposição. A disposição de confiar, de entregar, de romper com o padrão antigo. Quando a pessoa rompe com a mentira da falta, ela reescreve sua história. Ela quebra o ciclo. E pela primeira vez, começa a experimentar um tipo de liberdade que não depende do quanto ela tem, mas do quanto ela acredita que pode ter. Esse é o primeiro passo, e ele abre caminho para algo ainda mais profundo: a renovação da mente. O segundo passo. Passo 2. Reprogramar a mente para a abundância. Depois de romper o pacto com a escassez, a transformação real exige algo ainda mais fundamental: reprogramar a mente. Porque a mente, como um campo fértil, vai germinar o que for plantado, seja medo ou fé, seja limitação ou expansão. E se por anos ou até décadas ela foi alimentada com pensamentos de sobrevivência, então agora ela precisa aprender a pensar em termos de vida plena, não apenas de resistência. Reprogramar a mente não é um processo mágico. É intencional, diário e muitas vezes silencioso. Significa mudar a maneira como ela interpreta as situações. Uma conta inesperada deixa de ser sinal de desespero e passa a ser um convite à criatividade. Uma porta fechada deixa de ser motivo para desistência e passa a ser um redirecionamento. Porque quem vive em abundância não espera a ausência de problemas, espera presença de soluções. Napoleon Hill dizia que a mente humana pode ser treinada como se treina um músculo. E isso começa pela vigilância. Observar cada pensamento que surge e identificar sua raiz. É escassez? É medo? É julgamento? Então não serve mais. A pessoa começa aos poucos a trocar o "isso não é para mim" por "como posso alcançar isso?". Troca o "sou azarada" por "ainda estou aprendendo a manifestar o que desejo". Troca o "sempre foi assim" por "eu posso mudar o ciclo". Essas pequenas substituições mentais constroem novas trilhas neurais. E com o tempo, o impossível começa a parecer acessível. Essa reprogramação também exige ambiente. A mente se alimenta do que consome. Por isso, quem quer viver em abundância precisa selecionar melhor o que vê, ouve, lê. Precisa se afastar de narrativas de escassez disfarçadas de realismo. Precisa se cercar de pessoas que acreditam em possibilidades, não daquelas que reforçam limitações. Porque fé também é contagiosa. E a atmosfera certa fortalece a nova mentalidade. A Bíblia já dizia em Romanos: transformem-se pela renovação da vossa mente. Isso não é simbólico, é prático. E é nesse lugar mental renovado que a abundância começa a se manifestar. Porque agora, a mente deixa de ser um campo minado de sabotagens e passa a ser um solo fértil para ideias, projetos e direção divina. É quando a pessoa para de apenas sonhar com uma vida melhor e começa, de fato, a caminhar em direção a ela. Esse segundo passo exige constância, porque a mente antiga vai tentar voltar. Mas cada vez que a nova mentalidade é reafirmada, ela se fortalece. Cada escolha de fé, cada resposta de coragem, cada pensamento elevado, tudo isso consolida uma nova identidade. E é essa identidade que atrai uma nova realidade. Agora, com a mente renovada, o próximo passo se torna natural: alinhar a ação com a fé.
porque sem movimento, não há colheita. Passo 3. Alinhar ação com fé viva. Uma mente renovada sem ação é como uma lâmpada sem energia. Carrega potencial, mas não transforma o ambiente. Por isso, o terceiro passo na libertação da escassez é o mais visível. É o que envolve atitude, decisão, movimento. Só que aqui, a ação não é movida pelo desespero, e sim pela fé viva. Não é impulsiva nem desordenada. É estratégica, confiante, conectada com propósito. Napoleon Hill foi categórico ao afirmar que o sucesso sempre responde a uma combinação de desejo ardente, plano definido e ação persistente. E é exatamente isso que a pessoa liberta da escassez começa a fazer. Ela estabelece metas claras, cria estratégias realistas e, mesmo diante de obstáculos, continua avançando. Ela entendeu que a escassez não se quebra só com pensamento positivo, mas com atitude coerente com esse pensamento. Alinhar ação com fé viva é também agir mesmo sem garantias. É como plantar em um terreno seco confiando que a chuva virá. É enviar um currículo, lançar um projeto, buscar um cliente. Não porque tudo está perfeito, mas porque a fé já está afirmando o que os olhos ainda não veem. Essa é a fé que move montanhas, aquela que age mesmo quando sente medo, que caminha mesmo sem enxergar o final do caminho. Essa etapa também exige consistência, porque muita gente começa com energia, mas desiste no primeiro não. Aqui, a fé precisa ter fôlego. Precisa saber que cada tentativa é uma semente, que cada erro ensina, que cada silêncio está formando estrutura. A pessoa que se liberta da escassez não mede seus resultados apenas por números imediatos, mas pela fidelidade ao processo. Ela entende que o tempo é um aliado, não um inimigo. A Bíblia reforça essa lógica em diversas passagens. Quando Pedro sai do barco para andar sobre as águas, ele não faz isso porque tinha certeza racional, mas porque confiava na palavra que havia recebido. E enquanto manteve os olhos fixos no propósito, ele caminhou sobre o impossível. Assim é quem age com fé. Não caminha por vista, caminha por direção. Nesse terceiro passo, a pessoa também aprende a ouvir. Porque a fé viva não é barulhenta. Ela é sensível. Ela busca sabedoria antes de decisões importantes. Ela reconhece quando é hora de insistir e quando é hora de ajustar a rota. A ação com fé não é cega, é guiada. E por isso, tem poder. Por fim, agir com fé é agir com generosidade. Porque quem sai da escassez entende que há sempre mais para dar. E começa a viver em fluxo. Quanto mais entrega, mais recebe. Quanto mais serve, mais é suprido. Porque a abundância, no fundo, é um sistema de circulação. E só funciona para quem se movimenta com o coração alinhado ao céu. Libertar-se da escassez não é apenas sobre conquistar algo, é sobre tornar-se alguém. Quando uma pessoa rompe as amarras invisíveis da limitação, ela percebe que a abundância não é um destino, mas um estilo de vida. Não se trata apenas de ter mais, mas de viver de forma mais generosa, mais consciente, mais conectada com o propósito. A verdadeira abundância começa a se revelar não no que se acumula, mas no que se compartilha. Napoleon Hill dizia que o sucesso duradouro só é real quando melhora a vida dos outros. E é exatamente isso que acontece quando alguém entra nesse novo estado de consciência. Aquela pessoa que antes apenas sonhava com estabilidade financeira, agora passa a investir em outros. A que antes pedia ajuda, agora oferece soluções. A que antes esperava um milagre, agora se torna canal de milagre para alguém. A abundância, vivida com sabedoria, se transforma em influência. A experiência de sair da escassez dá à pessoa autoridade para inspirar outras. E ela passa a ensinar com sua vida que é possível recomeçar, que vale a pena insistir, que há um novo mundo esperando por quem se liberta internamente. A sua jornada se torna uma trilha para quem vem atrás. E o ciclo se reinicia, não com medo, mas com sentido. Multiplicar é mais do que repetir. É aprimorar, expandir, aprofundar. A pessoa que vive em abundância está sempre buscando multiplicar seus talentos,
seus recursos, seu tempo, seu impacto. Ela compreendeu que quanto mais ela cresce, mais pode servir. E quanto mais serve, mais cresce. Ela não busca apenas ter sucesso. Ela deseja ser útil. Ela reconhece que a abundância é um meio, não um fim. Servir, por sua vez, é o segredo mais negligenciado da verdadeira prosperidade. O ego quer ser servido, mas o espírito quer servir. E é no serviço que se encontra propósito. Quem já experimentou a escassez de perto, sabe o valor de um gesto de apoio, de uma palavra de fé, de um abraço sincero. E é por isso que a pessoa liberta começa a plantar tudo isso com generosidade. Porque sabe o quanto isso pode transformar alguém. E por fim, inspirar. Porque a abundância também é luz. Uma vida plena, vivida com propósito, brilha sem fazer esforço. Ela inspira outros a se levantarem, a acreditarem, a reconstruírem sua fé. E isso, no fim das contas, é o maior legado. Não o que você conquistou, mas o que você despertou nos outros. A verdadeira liberdade é contagiante. Essa é a missão de quem se liberta da escassez. Viver com propósito, agir com fé e inspirar com amor. Porque quem conheceu o vale sabe valorizar o monte. E quem já provou o deserto sabe reconhecer o oásis. E mais ainda, sabe apontar o caminho para os que ainda estão a caminho.